Fala galera, Aqualogia na área. Hoje a gente vai falar de reprodução de tetra olho de fogo, mas as dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer tetra, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender na hora de reproduzir os tetras, eles dispersam os ovos, tá? Na natureza, por exemplo, eles vão dispersar esses ovos em plantas, na vegetação marginal, tá? Em raízes de plantas, como alface d'água, por exemplo, né? Água-pé. Mas esses ovos são mais densos que a água e não possuem aquela qualidade adesiva que tem, por exemplo, os ovos dos killifish, das melanotênias, tá? Os ovos eles não são adesivos, então como eles são mais densos que a água, eles vão afundar, tá bom? Conforme eles vão afundando, eles ficam ali no substrato da natureza, eclodem e já vão se escondendo ali no meio da vegetação para não virar comida. No aquário, a gente precisa criar uma situação no cativeiro, né, que simule mais ou menos como é na natureza, que cria essa separação dos pais com os filhos, tá bom? Por isso a importância da gente colocar tela no fundo ou algum tipo de barreira física para que os ovos possam passar e os pais não. Por quê? Porque assim que os ovos saem, os pais vão consumir esses ovos se eles tiverem acesso, tá? Às vezes é até natural você ver a fêmea soltar o ovo, o macho fertilizar, e aí no momento que ele fertiliza, ele já vira e já pega e come, ou a fêmea já vira e já pega e come, tá? Então assim, a gente precisa criar uma barreira física para que esses pais não tenham acesso aos ovos, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente tem que manter em mente. Ah, mas eu vi fulano de tal, consigo reproduzir, né? Sem barreira física, com um monte de planta. Tá certo, gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que às vezes eu tiro de uma bombona que eu tenho de 200 litros aqui no meu jardim de inverno. Eu tiro alguns tetras às vezes, porque tem muita planta, tem muito esconderijo, eles conseguem sobreviver. Mas assim, se você quer ter muitos filhotes, né, o aconselhável é essa separação, tá bom? Bom, segunda questão importante que a gente tem que se concentrar. Vamos lá. A segunda questão é o condicionamento dos peixes, tá? Os tetras, eles não são, por exemplo, como os killifish, que vão reproduzir toda hora, todo momento, como os guppies. Eles precisam passar por um período de condicionamento, e isso tem muito a ver com a adaptação que eles desenvolveram ao longo de milhões de anos no ambiente que eles vivem, tá? Na natureza, nós encontramos os tetras em regiões praticamente todas tropicais e subtropicais das Américas e da África Ocidental, tá? Então assim, o que rege essas regiões? Né? Por exemplo, se a gente assiste um filme lá estadunidense, a gente vai ver no Natal vai ter neve, no verão aquele solzão. Por quê? Porque ali é uma região temperada, então as estações do ano são muito bem divididas. A gente que mora nos trópicos e nas regiões subtropicais, nós não temos essa divisão. Às vezes faz calor no inverno, frio no verão, enfim, tá? Mas o que é bem marcado nessas regiões tropicais e subtropicais? O período de seca e o período de cheia, tá? Isso é muito bem definido. Aqui na região que eu moro, em São Paulo, o período de cheia é mais ou menos ali de novembro até março, tá? Então pega o final de um ano e o começo do outro. E é nesse período de cheia que os tetras costumam desovar na natureza, tá bom, pessoal? Então a gente precisa entender como é que é o relógio biológico do peixe para que a gente tenha sucesso na reprodução. Então, o condicionamento, para que ele seja bem feito, a gente tem que levar em consideração o período de seca e o período de cheia. No período de seca, a gente vai ter a condutividade da água, o TDS, mais alto, tá? E uma disponibilidade de alimentos vivos de maior tamanho, tá bom? Devido à concentração da água sendo reduzida, está todo mundo muito próximo ali
e os peixes entram no frenesi alimentar, tá? E a temperatura da água aumenta e também o TDS aumenta porque a água evapora, mas os sais minerais ficam retidos ali no corpo d'água, tá bom? E como é que a gente pode fazer isso em aquários? Bom, é muito simples, é só a gente colocar aqueles sais, né, que vendem separados aí, para aumentar o TDS da nossa água, tá? Aqueles sais eu uso da Power Fert, mas tem de diversas marcas. Tem muita gente que usa para aquário de camarão também. Qualquer loja de aquarismo você vai encontrar esses sais específicos para aquário. Ele vai elevar o TDS, tá? E eu vou elevar o TDS com todos os peixes juntos. Vou elevar o TDS e o pH para fazer o quê? Primeiro, para evitar que aconteça desova, tá? Para o peixe não desovar, para não estimular a desova nesses peixes. Segundo, para estimular a produção de ovas, tá? E aí, outra parte do que a gente vai fazer, começa a utilizar alimento vivo. Por que eu faço isso? Porque quando eu deixo eles todos juntos, né, eu começo a perceber a diferença, né, morfológica no formato do peixe, tá? Quando eu começo a alimentar com alimento vivo, subir o TDS da água, subir o pH da água, começam a aparecer as diferenças de gêneros, tá? Eu realmente não consigo identificar muito bem a maioria das espécies de tetra, separar macho de fêmea quando eles não estão condicionados. Eu tenho muita dificuldade. Então eu utilizo essa técnica para ter facilidade na hora de separar os sexos, tá bom? O macho vai ser magrinho, tá? E a fêmea vai ser gordinha. Conforme nós vamos, né, observando aí os peixes, a melhor forma da gente detectar é essa: subir o pH, subir o TDS, oferecer um alimento vivo. A fêmea vai ter um ventre avantajado porque ela vai estar produzindo ovos, tá? Ela vai produzir ovos. E o macho não vai produzir ovos, vai continuar magrinho. É simples assim, tá bom, pessoal? E aí nós temos essa primeira parte, tá? De conseguir identificar, separar macho de fêmea, tá bom? Essa separação é muito importante, tá? Porque agora a gente vai para a segunda fase do condicionamento na reprodução de tetras. O que eu gosto de fazer nessa segunda fase é separar, né, os machos das fêmeas. Coloco cada peixe sozinho em um recipiente, seja aquário, seja balde, seja galão, o que for, com o pH elevado, com o TDS elevado, tá? TDS elevado eu quero dizer aí um TDS acima de 100, tá? E aí nós vamos deixar esses peixes, tá bom? Por 5 dias até uma semana, não vai passar muito disso. Por quê? Porque se demorar muito, né, nesse período de condicionamento, o corpo da fêmea pode reabsorver os ovos e alguns ovos podem acabar. Ela pode até desovar e pode ter alguns ovos defeituosos, tá? Pode ter ovos que vão gerar alevinos que não vão vingar, tá bom? Então é bom deixar aí de 5 dias nesse condicionamento sozinho. E agora, gente, é alimento vivo pesado. Muito náuplios de Artemia aqui no meu caso, muita Daphnia, tá? E aí nós precisamos colocar muito alimento vivo para que esse peixe ele entre no modo frenesi reprodutivo, tá bom? Como eles estão separados, na hora que eles se encontrarem, eles vão ficar loucos, assim, eles vão ficar loucos para desovar, tá? Então é essa a sacada de separar os peixes, separar os machos de fêmeas. Passou 5 dias, o que a gente vai fazer? Bom, agora já vem a terceira etapa, né, que é a desova. Bom, na desova nós vamos preparar o aquário. Eu gosto de preparar o aquário numa região onde não bata muita luz, tá? Onde não tenha muito movimento, onde seja um local mais separado, mais reservado para não estressar os peixes, tá? Para que eles se concentrem
totalmente na reprodução. Bom, quando chega o momento de desova, a gente vai preparar esse aquário, tá, de desova. Você pode preparar qualquer recipiente, seja aquário, seja balde, galão, enfim. Mas o importante é que esse TDS esteja abaixo, tá bom? Abaixo de 40 é um TDS muito bom para desova de olho de fogo, tá, gente? Na preparação do aquário, né, de desova, é interessante a gente colocar alguma substância que vai baixar o pH, tá bom? Como esse TDS vai estar muito baixo, essa água vai estar bem mole, o pH vai abaixar bem rápido também, porque não vai ter muito tamponamento, tá bom? E eu normalmente utilizo para baixar esse pH nada mais nada menos do que terra de jardim. Aí por umas 48 horas para que essa água estabilize, para que ela fique mais ou menos entre no equilíbrio aí. Bom, a água estabilizou e agora vamos fazer a desova, certo? Passou 48 horas, agora está na hora de preparar os peixes para reprodução e a mágica vai acontecer, né? Seguinte, normalmente eu utilizo casais, só 2 peixes por recipiente. Você pode ter 10 recipientes aí de desova, tá? Mas o legal é separar em casal, não mais do que 2, porque aí começa a ficar muita bagunça, tá? Eu já coloquei aí vários peixes juntos e a desova pode acontecer, mas você não vai tirar o melhor, tá? Você vai tirar alguns ovos só, tá? Porque aí os machos começam a entrar em disputa um com o outro, as fêmeas começam a ficar meio de lado porque os machos estão disputando e aí não tem desova, aí não tem reprodução interessante, porque aí começa uma briga, tá? O legal é manter em casal, porque aí tá o macho e a fêmea e eles sabem muito bem o que fazer, tá bom? Colocou esse casal, você vai deixar num local, como eu disse, né, escuro, mais escuro, tá? Onde bata ali um pouco só de claridade, não vai deixar na luz direta do sol, não vai deixar com luminária em cima. Aqui o objetivo não é, tá, potencializar a iluminação. Aqui o objetivo é fazer com que o peixe desove, tá? Eu tenho aqui no espaço onde bate luz do sol, tenho telha de brasilite. Você pode colocar sombrite, alguma coisa que cubra, tá, aí o aquário de desova e deixa os peixes mais à vontade. É de extrema importância na hora de colocar os casais juntos que isso seja feito à noite, tá, pessoal? Por quê? Porque na natureza e também em cativeiro, né, os peixes vão trazer isso instintivamente. Os tetras, eles desovam logo que sai, assim, a primeira claridade do dia, eles começam a desovar, tá? Muito cedo aí pela manhã, 5 e pouco, 6 da manhã, é a hora que eles começam a desovar. Então, o legal é a gente colocar os casais juntos durante a noite, tá? E aí, pela manhã do dia seguinte, eles vão entrar no modo de desova, tá? Se você colocá-los durante o dia para desovar, pode atrapalhar um pouco o relógio biológico e aí pode levar mais um tempo para eles desovarem. Talvez eles desovem só lá no dia seguinte, na manhã seguinte, tá bom? Bom, passado o tempo aí, né? Por exemplo, você colocou à noite os peixes, já passou o período da manhã. Normalmente, nesse período da tarde, é legal você ir verificar se tem ovos no recipiente de desova, tá bom? Você verifica se tem ovos. Ali, se você olhar e já ver que tem alguns pontinhos brancos ali no fundo, esses pontinhos brancos são ovos. O ideal é já tirar os pais, porque em 24, 36 horas esses ovos vão eclodir. Essas larvas, elas têm a tendência a ficar subindo e descendo, e nesse movimento de subida ela vai passar pela tela, tá bom? Passando pela tela, ela vai se tornar uma comida dos pais, tá? E você vai perder esses filhotes, tá bom? Então, viu que tem ovo, já tira os pais, tá? Já coloca os pais no condicionamento novamente ou em outro aquário, enfim, tá bom? Não tem ovo, o que eu faço? Entre em desespero? Não.
você vai olhar o TDS. Se ele estiver acima de 40, provavelmente foi isso, tá? E aí você faz uma troca de água e baixa esse TDS e espera. Se não acontecer a desova em 3 dias, tá? 3 dias, pode colocar no condicionamento de novo. Essa desova não vai acontecer novamente, tá bom? Ou o casal não é muito bem preparado ainda, não foi bem condicionado ainda, então volta para o condicionamento, deixa mais 5 dias condicionado e aí você coloca de novo para desovar, tá bom? Pessoal, aconteceu a desova, o ovo foi fecundado e agora está eclodindo. O que eu faço? Vai continuar mantendo, né, esse recipiente onde aconteceu a desova e agora a eclosão dos ovos, tá? No ambiente mais escuro, tá? Não vai deixar a luz bater nesses ovos e nessas larvas, porque eles são sensíveis à luz, tá? Eles vão morrer se estiverem em um lugar muito claro. Você vai perder toda a sua ninhada, tá? Já aconteceu isso comigo. Pode acontecer de sobreviver alguns, pode, mas a grande maioria vai pro buraco, tá? Deixa ali num lugar escuro, reservado, tá? Eles vão ficar em média aí 3 a 4 dias sem se alimentar, porque eles nascem com um saco amniótico, tá bom? Vão consumir essa reserva nutricional aí, energética do saco amniótico. E depois de consumir essa reserva, eles se tornam livre-natantes, eles vão começar a nadar, tá? E aí é nesse período que você vai começar a introduzir infusório, né? Aquelas rações em pó, que são micro, assim, que a granulometria é quase microscópica, porque rações maiores, Náupio de Artemia, Daphnia, não vai comer, tá? Eles nascem muito pequenos mesmo, tá bom? Eu normalmente aqui faço o seguinte: assim que eu vejo que começou a eclodir, os filhotes começaram a nascer, eu já coloco plantas, tá? Não me importa se vai ter caramujo, porque eu já sei que está nascendo. Os caramujos vão ajudar a manter a limpeza ali do recipiente também, tá? De crescimento deles agora. E essas plantas vão trazer uma microfauna e uma biota ali de bactérias, protozoários, algas que vão nutrir nossos alevinos, tá? Nessas primeiras horas de vida. Isso é muito importante, que ele tenha acesso a essa comida micro, tá? Porque se ele não tiver acesso em grande quantidade, vai morrer, tá bom? Eles consomem muita energia para crescer e eles precisam ter acesso à comida o tempo todo. É muito importante evitar que tenha caramujos antes do nascimento, porque os caramujos vão comer os ovos, tá bom? Mas isso é só um lembrete. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Ajude a gente ao se inscrever no canal ou ao seguir a nossa página no Instagram. Um forte abraço para todo mundo. Se você chegou até aqui, né, eu agradeço muito, que foi um conteúdo bastante denso, tá bom? A gente falou de bastante coisa. E qualquer coisa estamos à disposição aí, tá bom? Aqualogia, reproduzindo peixe todo dia.